Boa tarde a todos. Eu quero, em nome da Secretaria de Licitações e Contratos, agradecer aqui a presença de vocês. Dizer que esse tema é fundamental importante, tanto para as habitações públicas quanto para o Tribunal, a unidade da Secretaria. Quero ressaltar também, antes de entrar na minha fala, a fundamental importância que tem a completa instrução processual. O Tribunal tem rejeitado um contrato irregular, aplicado várias multas, em função de falhas nos procedimentos licitatórios. Ouvindo aí licitações jurídicas, tem referência, proposta de preços, mas também tem julgado irregulares vários contratos em razão da sua formalidade. Processos mal instruídos, mal celebrados. Nada adiantaria a comissão de licitação para ter uma licitação de defeitos, falhas, se o contrato não foi devidamente formalizado, teve falhas formais, até porque o contrato administrativo é estritamente formal. Né? E ele vai ser considerado ilegal da mesma forma, da mesma gravidade, como foi em função das falhas na fase inicial da licitação. Esse contrato ilegal, ele vai comprometer as contas de gestão do prefeito, do presidente do campo, vai deixar o prefeito na impeditivo, também recomendo até o processo administrativo, de propriedade administrativa. Né? Então, eu queria ressaltar primeiramente esse lado da formulação dos contratos. Nós temos uma citação do professor Ramon Geral Mendes, onde ele diz que o contrato administrativo, onde é preciso lembrar que a leitura da ordem jurídica ela é feita com umas lentes, que tem graus distintos, e por isso produzem diferentes interpretações. O que nós pegamos isso aqui? Pegamos que quando o funcionário da prefeitura X lê uma norma, lê uma lei e interpreta, às vezes essa interpretação não é a mesma que os tribunais de contas estão adotando, não é a mesma corrente que está sendo adotada no TCU, nos tribunais de contas do Brasil. Então, é de fundamental importância esse ponto para estreitar aqui os entendimentos entre o que a lei diz, as interpretações distintas, e o que o Tribunal de Contas hoje tem adotado como para as suas análises. Vamos lá. O artigo, adiantando ao tema, o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Licitações, a lei de ela define o contrato como todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos da administração pública e particulares, para a formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas. Tá? E os contratos administrativos, eles regem por cláusulas, pelas normas da Lei de Licitações e pelos preceitos de direito público, isso todo mundo sabe. Já o artigo 54, da mesma lei, tá? Diz que na falta desses dispositivos, tá? Eles são regidos pela teoria geral dos contratos e pelas disposições do direito privado. Eu tenho um conceito que eu gosto muito, que é do Elídio Alperetti, que é muito mais claro, e tem dois aspectos muito importantes, onde diz que o contrato administrativo é o ajuste da administração pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra administração pública, outra administrativa, entidade administrativa, para a consecução de objetivos e interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração. Veja bem, esse conceito traz dois aspectos importantes. Primeiro, fala em interesse público. O contrato administrativo, ele tem como primordial objetivo o interesse público. As condições do contrato, diferentemente do contrato privado, eles são estabelecidas pela própria administração pública. Ela quem vai dizer da forma que ela quer contratar aquele serviço, aquela prestação de contas, aquele fornecimento, o que ela quer, como é que ela vai ser entregue, como é que ela vai ser paga, ela que gerencia o contrato. Nesse próximo slide, nós temos aqui um quadro, onde vai ficar bem claro para os senhores,
a distinção entre contrato privado e contrato público, contrato administrativo. Uma das coisas que é inerentes às duas, que tanto o contrato privado quanto os contratos administrativos, eles são ajustes de vontades. Tanto o contrato particular quanto o contrato público são ajustes de vontades. Já o contrato privado, ele é firmado entre os particulares. Já o contrato administrativo, ele é firmado entre uma administração pública, representando essa qualidade de interesse público, e particulares, ou é outra entidade administrativa. Igualdade de condições. Já o contrato administrativo, eles são estabelecidos pela própria administração. Ela que vai gerenciar o contrato, ela que vai dizer a forma que ela quer aquele serviço, aquela obra. Eu quero assim, assim, assado. Ela vai fazer um termo de referência no qual vai estipular os detalhes daquela obra, como ela quer que se entregue, qual seria o prazo. Tá? E da mesma forma, os contratos de prestação de serviços comuns, de fornecimento. É por isso que diz que o contrato privado tem igualdade entre os contratantes. Já o contrato administrativo prevalece sempre a administração pública. Ela é sempre um peso a mais no contrato do que como contratante do que o contratado. No contrato privado, eles são regidos unicamente pelas normas de direito privado, não mais do que isso. Enquanto no contrato administrativo, eles são regidos pelas normas de direito público e, supletivamente, aquilo que não tiver no direito público, ela vai buscar o direito privado, teoria geral dos contratos e assim por diante. O artigo 54 diz que o contrato deve estar estabelecido com clareza e precisão as cláusulas nos direitos. Lá no artigo 55 das legislações, ela vai fazer lá na origem. Tá? Por isso que temos aqui uma citação aqui, onde diz que o contrato deve ser celebrado com integral observância dos termos do edital da licitação. Ele não pode ser celebrado diferentemente do que foi licitado. A licitação é a regra da licitação. Da minuta que foi vinculada a esse edital, feita pelo contratado. E desconformidade, a desconformidade entre aqueles e estes, sendo relativa a pontos essenciais do ajuste, leva à invalidade do contrato. O contrato vai ser nulo. Simplesmente isso. Nós temos aqui, no próximo slide, o contrato ele tem que prever os direitos, tanto da administração pública quanto do contratado, de forma muito clara. As obrigações também das duas partes. Lembrando aqui, sempre o interesse público, aquele aspecto do interesse público do contrato administrativo. A responsabilidade das partes, também é uma coisa muito importante. Aquele que descumprir alguma das cláusulas, tem que estar detalhado lá qual vai ser a penalidade, o que vai acontecer com ele. E a condição de validade desse contrato administrativo é pré-existência de uma licitação. Ele foi feito até correndo aqui, num pregão, no automático preto, na concorrência, ou até mesmo um ato de utilidade, dispensa. Ele não pode ser feito sem essa pré-existência de uma licitação, qualquer que seja a sua modalidade. No próximo slide, nós temos aqui, essa é a pré-existência, as características. Vamos lá. Vamos adentrar agora, basicamente, as características do contrato. O contrato administrativo é estritamente formal. Não existe contrato verbal com a administração pública. De forma alguma, não é exceção nenhuma. Então, o contrato tem que ser escrito de forma clara, com todas as cláusulas essenciais. Ele tem que ser consensual. O que é? Um acordo de vontades, tanto do contratante, que é a administração pública, quanto do contratado. E não oneroso. O que é isso? Ele vai ser remunerado. O contratado vai prestar um serviço, vai entregar um material, porém, ele vai ser remunerado por aquilo. E que valor é esse? É o valor da licitação, o valor que foi ganho na licitação, observado no termo de referência, a proposta de preço, aquela fase inicial. Ele é comutativo e tem compensações recíprocas e equivalentes. Eu presto um serviço, entrego um material, recebo por aquilo pelo preço de mercado. E, além do que, ele é intuito persônico. O que quer dizer isso? Eu não posso contratar uma empresa e essa empresa colocar outro para fazer aquele serviço. Ela mesmo
é obrigado a fazer aquele serviço. Não tem como fugir disso. Então, as características, resumindo, ele é sempre bilateral, é em regra formal, oneroso, cumulativo, e realizado em curta persona. Com isto, se afirma que um acordo de vontades, e não um ato unilateral e positivo da administração. Ele é oneroso porque ele é remunerado na forma convencionada no contrato. Ele é cumulativo porque estabelece compensações excessivas e falentes para as partes. Nem tudo persona porque exige da pessoa contratada a sua execução. A outra parte, o outro aspecto do contrato é a sua execução. Talvez a parte mais complicada aí na contratação. Pois bem, o artigo 55 da Lei de Licitações, ele estabelece lá as cláusulas essenciais, ou necessárias, ou até mesmo digo que seriam as cláusulas obrigatórias, porque sem elas a licitação, nós temos aqui, eu vou citar inclusive algum julgado do TCU, para vocês terem a ciência de como é importante. O TCU tem vários julgados e textos que diz que é obrigatória a inclusão dos contratos de todas as cláusulas necessárias, os termos decididos na Lei 866. Deverão estar dispostos para a regularidade do contrato administrativo, sob pena de nulidade. Então, nós temos aí jurisprudência formada de toda ordem. Inclusive, o TCU, de a súmula 177, onde diz que a definição precisa e suficiente do objeto, e esse objeto é uma das cláusulas essenciais do contrato, constitui regra indispensável à competição, até mesmo com o pressuposto postulado da igualdade dos licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação. Na hipótese particular da licitação, para a compra, a quantidade demandada é essencial à definição do objeto. Então, a cláusula mais importante que nós temos nas cláusulas obrigatórias é o objeto. Isso não resta dúvida alguma. As cláusulas acessórias. Esqueci de uma coisa. A cláusula essencial, ela implica na nulidade do contrato. Por ter essa formalidade toda, se você deixar de colocar, deixar de prever a vigência, no tribunal nós estamos cansados de receber processo lá com prazo de vigência determinado. Bom, isso não existe. Como é que você não sabe quando começa e quando termina o contrato? Objeto, valor. O valor ele vem expresso às vezes só pelo total, não vem pelo preço unitário. O preço e as condições de pagamento ele tem que vir expresso no contrato. Dotação orçamentária. Sem ela aqui o TCU tem inúmeros julgados, acho que até súmula nesse sentido. Ele é inválido se não tiver dotação orçamentária. Hoje em dia, até fonte de recurso, dizer se o contrato ele vai ser custeado com recurso da União, através de algum convênio, recurso do Estado, através de convênio, recurso municipal, tem que ir expresso no contrato, cláusula essencial, direito e obrigações das partes. Esse é o inciso, esse é o artigo 56, e tem lá 10 ou 12 incisos, onde coloca cada um deles. Voltando às cláusulas acessórias. Se você pode colocar, se você entender que seja necessário, mas não são obrigatórias. Você fica facultada ao poder funcionário da prefeitura ou da Câmara aquela colocação, caso você entenda necessário. Ela não anula o contrato, ela não é obrigatória. Cláusula de serviço, a cargo do contratado, alteração unilateral da administração pública. São aquelas cláusulas onde a administração pública, ela tem um aspecto que o contrato ele pode ser rescindido unilateralmente pela administração pública, visando ter interesse público, sempre interesse público. E cláusulas financeiras, que nós já falamos aqui no preço e condições, se é preço e condições a cargo da administração pública, são alteradas por acordo, não mais do que isso. Também é importante que tenha no contrato indicação do foro, onde vai ser dirigidas as questões corretoras judiciais, declaração da administração do pactuado, que é a cláusula específica, onde o contratado vai aceitar aquelas obrigações que ele está contratando ali, naquelas condições que a administração pública propôs a ele. Você conta no dedo os processos, os contratos chegam na secretaria,
que tem a assinatura das testemunhas identificadas.